Bom dia. Hoje é 10 de janeiro de 2025. Estamos fazendo aqui o primeiro Oris Podcast do ano. Eu sou Carlos Caval, aqui do meu lado Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Tudo bem, Caval. Então vamos lá. E hoje acho que o ano está começando mesmo, né, do ponto de vista aí dos mercados, em função da divulgação do payroll, né, que por conta aí do início do ano acaba ocorrendo no dia 10 e não na primeira sexta-feira útil do ano, né, ao lado do nosso IPCA de dezembro, que fechou o ano de 2024. Né. O impacto maior está sendo aí da divulgação do payroll, né, dos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso e também, né, Marcão, como é que fica essa questão do ponto de vista da política monetária, né? E como que isso está afetando a precificação do mercado com relação aos próximos passos do Fed. Acho que é isso. Queria dar um passo atrás. Assim, se a gente olha aí os últimos 15, 20 dias, né, pegando ali o período um pouquinho antes do Natal para agora, né, inclusive que a gente teve até a reunião do Fed ali na metade de dezembro, o que a gente observa de maneira geral, incluindo os dados aí que você acabou de citar, que saíram hoje aí nos Estados Unidos em relação ao mercado de trabalho, é que ainda é uma economia americana que cresce de maneira robusta, né? Assim, tentando chutar um ritmo, é alguma coisa entre 2,5% e 3%. Esse é o pace, né? Esse é o ritmo de crescimento da economia, né? Um ritmo bastante forte, né? Então, e os dados de lá para cá continuam corroborando que temos aí um ritmo que continua nessa toada aí. E os números de hoje, né? Assim, se fosse para dizer olhando há um mês, 2 meses atrás, a gente teve alguns dados um pouco mais fracos de mercado de trabalho. A gente teve varejo mais forte nos Estados Unidos, indústria mais forte nos Estados Unidos, setor de serviços mais forte nos Estados Unidos, mas o mercado de trabalho faltava algum sinal aí de um pouco mais de força, e acho que a gente acabou tendo hoje com a divulgação aí de 256 mil vagas sendo criadas em dezembro, né? O mercado esperava ali 165 mil, então, portanto, quase 100 mil vagas a mais do que o esperado. Em 2024 foram 2 milhões, 2 milhões e 200 mil empregos novos sendo gerados na economia americana, tinha sido 3 milhões em 2023, desacelerou o mercado de trabalho, mas ainda é um ritmo bastante robusto. E chama também atenção, Caval, o fato da taxa de desemprego, né, ter recuado ligeiramente ali na ponta, saiu de 4,2% para 4,1%. E quando eu olho dezembro contra dezembro, né, dezembro de 23 vis-à-vis dezembro de 24, né, a taxa subiu só de 3,8% para 4,1%. Né? Então foi uma deterioração assim, muito marginal do mercado de trabalho americano. Segue muito forte. Acho que no final das contas, o que vai ficando a ideia de que mesmo ali com alguns indicadores um pouco mais fracos, que a gente começou a observar aí, sei lá, 30, 40 dias atrás, a gente teve uma reversão completa e o quadro ainda é de crescimento bastante forte da economia americana. Eu ia comentar exatamente a questão da taxa de desemprego, né, porque depois dela bater, acho que em 2023, né, aquele mínimo de 3,3, se não me engano, ela vinha, né, gradativamente subindo, chegou no 4% e aí parou, Sim, né? sim. E agora a gente está vendo essa reversão, né? Que acho que até do ponto de vista do impacto do mercado foi bastante relevante, embora normalmente o foco seja mais o próprio número do payroll, que foi forte, né? Mas essa inflexão da trajetória da taxa de desemprego, acho que é a expressão, né, de que mesmo com o aumento de oferta, né, de mão de obra, da imigração, enfim, tudo aquilo que tem sido comentado ao longo dos últimos 2 anos, a gente continua vendo uma taxa de desemprego muito baixa historicamente. Sim, é muito saudável. Assim, o quadro ainda é de um mercado de trabalho muito saudável. Acho que no final das contas, toda aquela expectativa de que a restrição monetária que foi praticada aí até meados do ano passado iria imputar ali alguma desaceleração mais forte da economia, acabou não acontecendo, né? E na verdade, Caval, o que já começando até a pensar em outros aspectos aqui da nossa conversa,
A gente teve a eleição do Trump, né, ali no comecinho de novembro, né, sacramentada a eleição dele, levou o Congresso, né, Câmara e Senado. Ele vai conseguir implementar várias das políticas que ele gostaria de colocar em ação. Mas o que a gente já observa em alguns indicadores importantes, aí, em alguns termômetros da economia, né, que pequenos e médios empresários bastante animados para 2025, né? Então, além da gente ter tido um bom final de ano, de maneira geral, para a atividade econômica, o que a gente tem é uma sugestão de que esse bom momento econômico vai perdurar aí por mais algum tempo, né? Então, acho que a ideia de um ciclo de expansão da economia americana mais alongado do que se imaginava 2, 3 anos atrás, está virando uma realidade, e um jeito de encarar isso, um jeito de verificar como isso está se refletindo, são nas taxas de juros, né? Que já praticamente não colocam muitos cortes para o ano que vem. Na verdade, o ano que vem, se a gente olhar a curva de juros nesse exato momento, precifica apenas um corte da taxa básica de juros por parte do Fed, né? Fora que, né, as taxas de mercado, a taxa de 10 anos americana, né, a Treasury, subindo 50 pontos base desde a eleição do Trump, subindo 35 pontos base desde a última reunião do Banco Central norte-americano. Então a gente tem uma realidade de juros mais alto que parece aí que vai nos acompanhar em boa parte do ano. E você comentava antes aqui da gente começar o juro de 30 anos, né, que bateu hoje, né, 5%, voltou, né, enfim, mas mostrando a mesma coisa, né, com uma curva que está ganhando inclinação, né? Então, normalmente quando você tem, né, uma economia em desaceleração, a gente esperaria uma curva, né, mais invertida, inclusive pela força do juro de curto prazo, que ainda é muito elevado, né? Eu acho que tem muito a ver com a ideia de que continuaremos ter uma realidade de déficits fiscais elevados, né, de uma inflação que não vai ceder tão rápido como a gente observou em ciclos anteriores, né, de possibilidades de medidas aí do governo Trump que podem dificultar ainda mais essa desaceleração da inflação. E o que fica diante disso tudo, Calvo, que eu acho que é muito relevante não só para nós economistas, né, mas assim para a gestão, para a alocação de portfólio, né, que é o que a gente está na discussão aqui no dia a dia, né, é que a gente acaba tendo taxas de juros reais muito altas nos Estados Unidos em comparação às últimas 2 décadas, né? Estamos falando aí de quase 2,40 só de juro real, quando a gente olha o que está embutido numa taxa de 10 anos. É muito atrativo, né, você olhar, vamos dizer assim, a principal taxa de mercado do mundo, né, livre de risco, vamos dizer assim, tá pagando juros reais de perto de 2,5%, né? Isso muito muda elevado. Muito o jogo de vários ativos no mundo. Com certeza. E, inclusive, nós queremos fazer, semana que vem, uma conversa com o nosso sócio em Miami, Felipe Monteiro, até falando do ponto de vista da Bolsa, né? Que nesse início de ano não está performando bem exatamente por esse impacto, né, dos juros mais elevados, pela expectativa aí de que a política monetária nos Estados Unidos não venha a ter o tipo de relaxamento monetário que vinha sendo esperado pelos mercados. E, enfim, deixamos isso para comentar em um outro momento, né? Mas, desse ponto de vista, acho que o número de hoje reforça aquela sinalização do Fed de ficar muito mais data dependent. E se a gente já no ano passado falava na hipótese do Fed fazer aquele corte, uma reunião sim, uma reunião não, enfim, etc., me parece que hoje essa hipótese está superada. Acho que a gente acaba migrando para um cenário de quando é que será esse 1 ou 2 cortes a ocorrer aí em 2025, né? Assim, não mais quais serão os intervalos no ano, né? Na verdade, é tentar achar, diante das 8 reuniões que teremos do Fed no ano, quais serão as 1 ou 2 reuniões que ele vai acabar fazendo o corte, né? Mesmo assim, né, há quem diga que nem isso ele consiga cortar, né? Ainda é um pouco cedo para fazer esse tipo de afirmação, mesmo porque, né, Cavalo, acho que um ponto interessante se a gente olhar o dado de inflação, né, os dados que saíram
nos últimos 30 dias nos Estados Unidos, eles não foram tão ruins, né? Eles até trouxeram ali um pouco menos de pressão inflacionária na parte de aluguel, né? Que é o que responde por boa parte do núcleo, né? Então, mesmo quando a economia está bem, mas a inflação ela não está tão ruim, né? Então, assim, tem um equilíbrio aqui que tem que ser observado ao longo dos próximos meses. Se a economia se mantiver ok, no ritmo atual, e a inflação ceder um pouquinho, pode ser que o Fed, de fato, consiga cortar 1, 2, 3 reuniões no ano, né? Mas se voltar, por exemplo, acelerar alguma coisa de inflação de aluguel, obviamente que isso vai mudar bastante o cenário. Então vamos falar agora do Brasil, né? Nós tivemos aí o encerramento do ano do ponto de vista do IPCA, com a divulgação do índice de dezembro, basicamente em linha com o esperado, mas ainda, né, denotando uma inflação muito elevada e trabalho para o Banco Central. Né? Trabalho inclusive para hoje, ele vai ter que escrever a carta, né, justificando por que ele não cumpriu com a meta, né, já incluindo a banda, né, de 4,5%, né, o IPCA fechado de 2024 ficou em 4,83%, portanto estourou o teto aí da meta. Foi 0,52 no mês contra mês, a inflação ficou bastante em linha com o esperado, mas ali dentro, né, naquilo que a gente sempre gosta de comentar aqui, né, a parte qualitativa, continuamos a ver núcleos pressionados, né, rodando aí perto de 0,60, foi 0,58, encerrou o ano com uma alta de 4,34%, mas, né, aquilo que mais a gente está olhando ultimamente, né, que é a pressão nos preços de serviços, assim como a gente já tinha visto na prévia da inflação de dezembro, no IPCA 15 veio uma inflação de serviços subjacentes pressionado em 0,67% no mês contra mês. E eu destaco que se a gente olhar os últimos 3 meses, né, dezembro, novembro e outubro, né, o trimestre que fechou o ano 2024, e anualizar, né, a inflação de serviços subjacentes, a gente está falando de uma inflação superior a 8,5%. Né? É uma fortíssima aceleração frente ao que a gente estava observando em quase todo o ano de 2024, né? Colocando muito nitidamente aquilo que a gente já vinha alertando aqui, né? Que é o mercado de trabalho muito pressionado, muito aquecido, rebatendo no setor de serviços, né? Tornando ainda mais desafiador aí a condução da política monetária pelo presidente Gabriel Galípolo, né? Que assumiu aí a questão de dias, aí terá uma reunião aí na virada do mês já para aquecer os motores. E com expectativas, né, pelo menos pelas notícias da imprensa, que ao longo do mês de janeiro a gente enfrente aí remarcações, né, de preços de produtos eletrônicos, enfim, bens aí impactados pela alta do dólar, que agora, né, vamos dizer assim, dá para a gente imaginar que os fornecedores estão incorporando já a ideia de que o dólar, ele é um dólar de R$6. Né? É uma outra realidade. Então, nas próximas divulgações, não parece que teremos, né, um comportamento tão benigno dos preços industriais como nós vimos ao longo do ano de 2024. Né? Então, esse é o grande desafio aí que temos pela frente. Por fim, né, nós estamos aí ainda, né, digerindo dados de atividade econômica do mês de novembro, né, não tivemos ainda a divulgação do setor de serviços, que fica para a semana que vem. Algum sinal, né, de moderação, né, nos dados aí divulgados com relação a novembro. Né? A gente teve a produção industrial referente a novembro sendo divulgado, foi inesperado, mas caiu 0,6% no mês contra mês. O mais chamativo foram os dados do varejo, né, de novembro, aí, que mostrou uma queda de 1,8% no mês contra mês, aí foi bem mais intenso a queda do que se imaginava. Eu só tomaria um pouco de cuidado, porque 2 pontos aqui, final de ano, ali novembro, dezembro, você tem uma questão de dessazonalização que fica um pouco mais complicada de ser feita por conta do advento recente, né, da Black Friday nos últimos anos, é algo recente que a sazonalidade tem que lidar, e aí tem o payback, né, a volta em dezembro, então tem que
olhar com um pouquinho de cuidado desses indicadores. Uhum. E quando a gente exclui, por exemplo, vendas de veículos e materiais de construção do índice do varejo, ficou bastante alinhado com a expectativa, né? A gente teve uma queda muito forte nas vendas de veículos em novembro, caiu quase 8% no mês contra mês. Então, assim, alguma coisa incipiente, vale a pena ficar de olho. Vamos ver se dezembro mostra alguma coisa nesse sentido. Os jornais, né, noticiaram bastante aí na virada do ano, que parece ter sido, as vendas parecem terem sido boas de Natal, mas de qualquer maneira, eu diria, Caval, já até estendendo um pouco o horizonte da análise aqui, né, que vai ser muito importante acompanhar a atividade econômica nesse começo de ano, na verdade no semestre, né, porque você já vai começar a digerir, né, impactos relevantes de juros mais altos, né? Em que medida isso pode chegar na economia? A gente sabe que, por exemplo, o setor agro, né, por conta do plantio da soja no final do ano, foi bastante positivo. Provavelmente o setor vai ser um impulsionador de crescimento do PIB em 2025. Acho que o interessante vai ser acompanhar um pouco mais na minúcia ali os dados excluindo o setor agropecuário. Temos também, né, uma situação de mercado de trabalho muito favorável. É o que falávamos no tocante aí à pressão que ele exerce aí na inflação de serviços. E o mercado de trabalho, a gente sabe que quando a economia se desacelera, ele reage com alguma defasagem, até porque nós, até recentemente, tínhamos um quadro de escassez de mão de obra, né, de muitas empresas com dificuldades de contratar, enfim. Então você tem, num primeiro momento, uma postura de retenção, né, que explica exatamente essa defasagem, né, da reação do mercado de trabalho quando há desaceleração do nível de atividade. Temos o aumento real do salário mínimo, né, agora no mês de janeiro, enfim. Então, não nos parece que estamos aí à frente de uma desaceleração mais abrupta da economia. No entanto, né, a gente já viu aí vendas de automóveis mais fracas em novembro, né? Normalmente são os segmentos aí mais expostos a crédito que acusam primeiro esse aperto aí dos juros, ou a gente pode até dizer, né, no economês, das condições financeiras em geral, né? Móveis eletrodomésticos também não teve um bom desempenho. Também não foi tão bem, enfim. Então, aqueles mais ligados à renda normalmente são, né, mais resilientes do que os ligados a crédito. Mas vamos aguardar aí as próximas divulgações. Semana que vem temos dados aí de serviço. Ainda parece que teremos um quarto tri robusto, né? Até via ontem a XP ainda prevendo aí 0,6, né, de expansão do PIB do quarto tri com relação ao terceiro. Bom, ficamos por aqui. Acho que falamos bastante aí nesse podcast macro inicial de 2025. Certamente vamos ter, né, muitas novidades e incertezas ao longo do ano. Sim. Ficamos por aqui, agradecemos aí a todas e todos aí pela participação e um bom fim de semana. Ótimo final de semana a todos.